Bem-vindos ao Euronews Noite. As eleições europeias já foram. Agora é tempo de saber quem vai assumir o poder em Bruxelas. Conheça os principais candidatos aos lugares-chave na União Europeia e quais são os desafios exatamente que vão enfrentar. E numa altura em que já se antecipam divergências sobre os nomes a avançar, Emmanuel Macron recebe Pedro Sánchez para concertar posições. Líder indígena da Amazónia encontra-se na Europa para reunir apoios em defesa do pulmão do mundo. E por último, descubra o arranha-céus da autoria de Cisa Vieira, que está a nascer em Nova Iorque. Vai começar o processo da dança de cadeiras. Quem serão os detentores dos cargos mais importantes da União Europeia? 2 dias depois do escrutínio europeu, as negociações já estão em curso. Cumpridas as eleições europeias da semana passada, está dado o tiro de partida para a corrida aos principais cargos da União Europeia para os próximos 5 anos. As eleições revelaram um parlamento fragmentado, no qual os partidos do centro, o PPE e socialistas e democratas, perderam a maioria em favor dos liberais, verdes e nacionalistas. No total, os 2 maiores blocos totalizam 326 lugares, abaixo dos 376 necessários para obter uma maioria num parlamento com 751 assentos. Um dos principais candidatos a presidente da Comissão Europeia é o alemão Manfred Weber, o cabeça de lista pelo PPE. Vamos agora realizar um debate interno no seio do PPE. Contamos com vários chefes de governo e de Estado. Hoje vamos discutir uma linha comum. Uma coisa é clara, queremos uma Europa democrática. Nós, enquanto grupo do Partido Popular Europeu, temos uma forte pretensão de liderança porque foi o que o eleitorado decidiu. Estamos abertos ao diálogo com os outros partidos. Mas Manfred Weber não está sozinho. Frans Timmermans, dos socialistas e democratas, também está na corrida, assim como Margrethe Vestager, em representação dos liberais. O atual responsável pelas negociações do Brexit, o francês Michel Barnier, é igualmente apontado como um possível sucessor do atual presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. De recordar que o futuro sucessor de Juncker terá que ser aprovado pelo Parlamento Europeu. A Cimeira Europeia desta terça-feira marca o arranque de um longo processo. Um exemplo, só em novembro é que ficaremos a saber quem será o futuro presidente da Comissão Europeia. A nova composição do Parlamento Europeu irá ser determinante na escolha dos ocupantes dos principais cargos da União Europeia. Em primeiro lugar está o cargo de Presidente da Comissão Europeia, o braço executivo da União. Cabe ao Conselho Europeu avançar com propostas que terão depois de ser aprovadas pelo Parlamento. O futuro Presidente da Comissão tomará posse a 1 de novembro. Atualmente o cargo é ocupado pelo luxemburguês Jean-Claude Juncker. O cargo de Presidente do Parlamento Europeu é igualmente importante. Atualmente este cargo é ocupado pelo italiano Antonio Tajani. Entre várias funções, cabe ao Presidente do Parlamento Europeu dar o aval final ao orçamento. Outro cargo de destaque na estrutura europeia é o cargo de Presidente do Conselho Europeu. Este cargo é ocupado atualmente pelo polaco Donald Tusk. Cabe ao responsável por este lugar criar consensos entre os chefes de Estado e de Governo que compõem o Conselho Europeu. O Banco Central Europeu é outra peça fundamental da União Europeia. Cabe ao presidente desta instituição coordenar e conduzir a política económica e monetária da União. Neste momento, o cargo é ocupado pelo italiano Mario Draghi. E, finalmente, a União Europeia conta ainda com um alto representante para a política externa e segurança, um cargo de coordenação entre as várias políticas externas dos membros da União Europeia. Neste momento, este cargo é ocupado pela italiana Federica Mogherini. O diretor do Centro de Estudos Europeus explica.
Enquanto cabe ao Parlamento Europeu confirmar o Presidente da Comissão Europeia, é o Conselho Europeu que avança com a proposta. E aqui as maiorias são muito diferentes por comparação ao Parlamento Europeu. É por isso que digo que, em primeiro lugar, é preciso ver o que pensa o Conselho Europeu. Mas não se trata apenas do Presidente da Comissão Europeia. É daqui que vem também o Presidente do Banco Central Europeu, assim como o próprio Presidente do Conselho Europeu. Os dados estão lançados. A Cimeira Europeia, iniciada esta terça-feira, marca o início de um processo de negociações que culminará na escolha das figuras que irão ser determinantes na direção futura da União Europeia. O momento é de coordenar posições e escolher nomes. Macron recebeu o chefe do governo espanhol em Paris para tentar criar um bloco comum frente a Berlim. O presidente francês Emmanuel Macron recebeu o chefe do governo espanhol Pedro Sánchez para uma reunião em Paris, que marca o início de uma autêntica guerra dos tronos na Europa. Com a liderança da Comissão, do Parlamento, do Conselho e ainda do Banco Central Europeu em aberto, os analistas apontam para uma aproximação entre o grupo liberal-democrata e os socialistas. Macron já tinha estado também na última semana com António Costa e esta terça-feira marca novo encontro com o primeiro-ministro português. Presentes estarão também Pedro Sánchez e os homólogos de Bélgica e Holanda, Charles Michel e Mark Rutte. A Amazónia na Europa, um dos mais icónicos embaixadores do grande pulmão do mundo, veio ao velho continente pedir ajuda para proteger a floresta amazónica e os povos indígenas. A Euronews falou com o cacique Raoni em Lyon. O cacique Raoni tinha 24 anos quando conheceu as primeiras pessoas fora da tribo dos Kayapós, na Amazónia. Começou então, em 1954, o caminho que havia de o transformar num dos principais ícones dos povos indígenas. Há 15 dias pela Europa, o chefe Raoni multiplica as mensagens de urgência climática e, em particular, de proteção dos povos indígenas e não esconde críticas ao atual governo brasileiro de Jair Bolsonaro, uma mensagem que trouxe também aqui hoje até Lyon. Meu pai... O chefe Raoni quer sentar-se com Bolsonaro para discutir o futuro da Amazónia. Bolsonaro, ele é para besteira, né? Il dit des bêtises. Então, eu queria voltar para Brasília e eu tenho que conversar com ele. Je vais retourner au Brésil et je vais lui parler. Para não pode para mais besteira. Pour qu'il ne fasse plus de bêtises. Il faut évidemment lutter pour éviter la Evidentemente, lutar para evitar a desflorestação da Amazónia é um esforço diário. Dans nos villes, qu'il faut pouvoir lutter contre Na nossa cidade, lutamos contra o aquecimento global e por um planeta para viver. de faire en sorte que la planète soit vivable. Raoni termina nos próximos dias o périplo pela Europa para angariar fundos e despertar consciências. Esta segunda-feira recebeu um importante apoio do Papa Francisco em Roma. O Japão, em estado de incredulidade, um homem atacou à faca um grupo de crianças antes de tirar a própria vida. A cidade de Kawasaki acordou esta terça-feira em choque. Um grupo de crianças entre os 6 e os 12 anos foi atacado na paragem de um autocarro. Um homem esfaqueou pelo menos 17 estudantes antes de se suicidar. Há 3 mortos confirmados. Entre as vítimas mortais está uma jovem de 11 anos. No local foi montado um posto avançado de emergência. Vi um rapaz com ferimentos no parque de estacionamento. Parecia assustado e em choque. Não posso perdoar a quem fez isto, seja qual for a razão. As primeiras informações indicam que o autor do ataque seria pai de uma das crianças. Uma informação não confirmada pela polícia. Há relatos de que avançou para o grupo, dizendo a frase: "Vou matar-te". Ouvi o motorista do autocarro a dizer que alguém gritou. Ele não fazia ideia do que estava a acontecer e quando chegou já estavam muitos estudantes caídos no chão. Conta que nessa altura viu um homem esfaquear-se a si próprio e a cair no chão. Sem identificação do autor do crime, as investigações sobre a motivação do ataque prosseguem.
O primeiro-ministro japonês condenou o ataque que acontece no último dia da visita do presidente dos Estados Unidos ao Japão. Donald Trump também lamentou o crime e manifestou pesar pelas vítimas. O Japão tem uma das mais baixas taxas de crime violento no mundo. A África é a grande aposta da NBA e da Federação Internacional de Basquetebol para o futuro. As duas organizações uniram-se para lançar as bases de uma competição profissional. A prova arranca em 2020 e em jogo vão estar os maiores clubes africanos. Liga Africana de Basquetebol. É este o resultado da união de esforços entre a NBA e a Federação Internacional de Basquetebol, que promete expandir os horizontes da modalidade a partir do próximo ano em África. A parceria prevê apoios financeiros, mas também formação para jogadores, treinadores e árbitros. Com a participação de 12 equipas de vários países, a prova assinala uma aposta inédita da NBA fora dos Estados Unidos. A Liga Africana de Basquetebol vai começar em janeiro de 2020, aqui no continente africano. Vai ser incrível. A Liga começará com 12 equipas e cada equipa terá jogadores locais e estrangeiros. A jogada da NBA, em parceria com a FIBA, é também um reconhecimento da influência cada vez maior de jogadores de raízes africanas na Liga Norte-Americana, como Joel Embiid ou Giannis Antetokounmpo. Esta nova competição vai trazer mais qualidade e mais desenvolvimento ao basquetebol. Acreditamos que, com este formato de competição, teremos melhores treinadores, melhores clínicas e melhor nível de treino. Na prova estão já confirmados os campeões de Angola, Nigéria, Egito, Marrocos, Tunísia e Senegal. Arsenal e Chelsea estão prontos para disputar esta quarta-feira a final da Liga Europa em Baku. No entanto, o jogo já é polémico, além das críticas dos adeptos ingleses pela distância a que o encontro se realiza. A tensão política entre a Arménia e Azerbaijão está a condicionar a equipa do Arsenal. Está tudo a postos em Baku, no Azerbaijão, para receber a final da Liga Europa. Falta apenas o fervor dos adeptos de Arsenal e Chelsea, confrontados com um pesadelo logístico para assistir à final. Os poucos voos diretos desde Londres para Baku obrigaram muitos fãs a seguirem vias alternativas. No entanto, há outro incidente a ensombrar a decisão da segunda competição da UEFA. O Arsenal confirmou a ausência do médio arménio Henrique Mkhitaryan por temer pela segurança do jogador devido às tensões políticas entre a Arménia e Azerbaijão. É claro que é uma grande perda para nós. Estamos muito tristes. Mas isso é uma questão política e não podemos falar muito sobre isso. Estamos tristes e agora temos de vencer também por ele e pelos jogadores que estiveram lesionados todo o ano. Do outro lado, o Chelsea também afina os últimos detalhes na preparação do jogo. A equipa de Maurizio Sarri, que venceu este troféu em 2013, espera poder conquistar o primeiro título da temporada depois de ficar apenas em terceiro lugar na Premier League. A final pode marcar também a despedida de alguns jogadores do clube, nomeadamente Eden Hazard, que deve rumar ao Real Madrid. Em Baku, a polícia está já alerta para eventuais distúrbios dos adeptos ingleses, embora estejam previstos apenas poucos milhares. A final da Liga Europa entre Arsenal e Chelsea está marcada para esta quarta-feira. Aos 85 anos, Cisa Vieira vai ter um edifício com assinatura própria em Nova Iorque. O português junta-se assim a uma reduzida lista de arquitetos contemporâneos a deixar uma marca nesta cidade. Em cerca de um ano haverá um português a tocar nos céus de Manhattan. Álvaro Cisa Vieira foi convidado a projetar um edifício de 120 metros na zona centro-oeste da cidade. Depois do japonês Tadao Ando, os investidores procuravam Pritzker para construir. Cisa Vieira ganhou o prémio em 1992 e foi o nome escolhido. Foi uma surpresa e uma surpresa boa, porque já não pensava, ao fim de tantos anos, construir em Manhattan. Para a dupla de arquitetos envolvida no design de interiores, o próprio conceito do arranha-céus é diferenciador. O que é único nesta torre é ser tão simples. E fazer algo simples na paisagem de Nova Iorque, mesmo na área em que se encontra, é muito difícil. E há de facto muito pouca arquitetura em Manhattan.
And there's very little actual architecture in Manhattan. Muita da construção recente em Nova Iorque é vidro. Vidro, ideias de reflexão em vidro e por aí adiante. Esta é uma escultura monolítica. Um monolito esculpido. Uma estreia para Cisa Vieira, que pela primeira vez vai ter um projeto construído nos Estados Unidos. O Euronews Noite fica por aqui. Acompanhe-nos também no nosso site e redes sociais. Até breve.